Olá, amigos do Hospital de São Lourenço, olá, amigos da área de saúde, olá, acadêmicos, olá, pessoal que gosta do canal do Bravo, acompanha meu conteúdo. Hoje eu venho aqui trazer para vocês uma breve apresentação sobre a equivalência farmacológica de antibióticos aplicado à interpretação do antibiograma. É um assunto bastante relevante, visto que a maioria dos profissionais da área de saúde tiveram contato com a microbiologia e mesmo com a farmacologia básica nos primeiros anos da formação acadêmica, e ao longo do tempo pode ser que esse conhecimento venha a se perder. Então nós fazemos a nossa parte e estamos aqui tentando aplicar esse reforço e espero que seja do agrado de todos. Beleza? Então, meu nome é Ricardo, eu sou farmacêutico bioquímico, atuo em laboratório há cerca de 21 anos e sou especialista na área de microbiologia, certo? Então, acompanhe aí comigo e sinta-se à vontade para se inscrever no canal, compartilhar e deixar aquele like, beleza? Bom, a metodologia que nós aplicamos em laboratório de pequeno porte geralmente é a metodologia discodifusão. O que seria essa metodologia? Essa metodologia é quando você pega uma placa de Petri e você utiliza discos de papel impregnados com uma quantidade pré-determinada de determinado antibiótico. E esse antibiótico, ao entrar em contato com a placa, ele vai se difundir em todas as direções. E a bactéria que foi pré-inoculada nessa placa não vai conseguir crescer dentro do espectro de diluição desse antibiótico que está no disco. Então ele vai difundir e vai inibir o crescimento bacteriano. Dessa forma, podemos medir o halo de inibição e daí classificar pelo modo qualitativo se é sensível, intermediário ou resistente. Muitas vezes nós utilizamos em laudos apenas abreviação S, I ou R. Então saibam que S é sensível, I é intermediário e S é resistente. É uma técnica artesanal, que ela demanda o tempo de crescimento da bactéria. Então ela não depende da rapidez do analista, mas sim do tempo de crescimento da bactéria. Algumas bactérias são mais fastidiosas. O que é isso? Elas crescem com maior dificuldade. E isso leva a ter um maior tempo de inoculação, como é o caso, por exemplo, dos estreptococos, que além de ter um tempo maior de inoculação, tem que fazer um meio de cultura mais enriquecido. Então, é um pouco mais complicado o isolamento de alguns germes, tá? Demanda um conhecimento microbiológico, por quê? Porque você tem que, ao montar um antibiograma, selecionar os antibióticos mais indicados àquela classe bacteriana, tá? Principalmente levando em conta as características tintoriais de Gram, que elas são essencialmente mandatórias nos critérios de escolha do antibiótico, porque determina a consistência da parede celular bacteriana. Então, bactérias Gram-positivo tem um perfil de sensibilidade bem diferente de bactérias Gram-negativo, por isso que nós temos que ter esse conhecimento microbiológico para que aplicar também o conhecimento farmacológico, principalmente relacionado à via de administração, porque o local, o sítio de infecção que chega para o laboratório é determinante na via de administração de um determinado antibiótico. Então não adianta eu testar um antibiótico que vai ser direcionado para vias urinárias num paciente que está com uma meningite. Então tem que ser um antibiótico que tenha penetração no sistema nervoso central. E justamente ao contrário, os antibióticos que são mais lipofílicos, ou seja, que têm uma maior penetração em tecidos moles, são pior excretados pela urina, então provavelmente ele tem uma disponibilidade inferior no trato urinário. Então nós temos que ter esse conhecimento farmacológico, tanto de sensibilidade quanto de biodisponibilidade do antibiótico em determinados tecidos do organismo, daí que nós
fazemos a seleção desses fármacos em relação aos germes. Possui bastante limitação, e a principal limitação é o caráter qualitativo. Você não consegue fazer uma relação direta com a dose do antibiótico, e às vezes a interpretação pode ser meio subjetiva, principalmente quando o halo de inibição formado ela fica em uma zona de indecisão entre intermediário, sensível ou resistente. Então, por ser uma técnica artesanal, você tem que fazer o processo muito bem feito para que seja menor possível essas interferências, além do tempo, né? E o tempo é fundamental, principalmente em pacientes que estão críticos aguardando resultados. Então, devido a essa técnica artesanal, provavelmente demora mais do que nós gostaríamos. Com relação à interpretação do antibiograma, relacionado aos germes isolados. Então, nós temos ali um antibiograma específico para gram positivo, um antibiograma específico para gram negativos fermentadores e um antibiograma específico para gram negativos não fermentadores. Quais seriam os principais gram positivos? Seriam os estafilococcus, os streptococcus e os enterococcus. E no laboratório, só para explicar de modo mais facilitado para os profissionais que às vezes não têm a noção de como é feito o antibiograma, a nossa classificação dos discos, a nossa composição de discos, ela já é pré-elaborada por um sistema chamado PolySense-DISC, onde ele consta 15 discos de antibiograma já direcionados a essas 3 classes principais de bactérias, certo? Então, muitas vezes o médico entra com antibiótico, só que foi isolado um germe gram positivo e ele não encontra um antibiótico naquela relação. Mas existe um meio que eu vou mostrar para vocês para fazer uma intercambiabilidade desses antibióticos para que ele possa tentar pelo menos direcionar de forma melhor a antibiótico-terapia, certo? Já passando para os gram negativos fermentadores, a grande maioria dos germes isolados, principalmente em culturas hospitalares, que faz parte dos coliformes. Então nós temos ali Escherichia coli, Enterobacter, Klebsiella, Proteus, Citrobacter, Edwardziella, entre outros, Salmonella, Shigella, todas essas bactérias são consideradas bactérias gram-negativa fermentadores, certo? E os gram-negativo não fermentadores, esses bichos aí são os mais perigosos, tá? Nesses bactérias gram-negativo não fermentadores são aquelas bactérias que são oportunistas, principalmente para pacientes hospitalizados e imunodeprimidos. E nelas se destacam as classes Pseudomonas, Burkholderia, Acinetobacter e Stenotrophomonas maltophylla ou maltophylla. São bactérias com o mesmo perfil, que eles não utilizam a glicose como fonte de energia pelo modo fermentativo. Eles usam outros metabolismos, metabolismo oxidativo ou metabolismo mesmo não fermentador, asacarolítico, certo? Então, com relação aos cocos gram-positivo, nós temos que ter esses cuidados em relação à resistência bacteriana exercida por eles. Bom, os enterococos, eles possuem uma resistência natural. O que seria essa resistência natural? Ela está implícita no seu DNA, no seu material genético. Então é a mesma coisa daquela pessoa que nasce com o olho azul. Ela tem genética e fenotipicamente o olho com coloração azul. Ela é geneticamente programada pelos cromossomos e fenotipicamente, nossa, até enrolei a língua aqui, ela apresenta a coloração que é visualmente perceptível. Então, o que acontece? Os enterococos, eles já possuem uma resistência natural a uma série de antibióticos. São eles: clindamicina, as sulfas, todas as cefalosporinas, independente de geração, e a clindamicina e oxacilina, certo? Então vamos lá: clindamicina, cefalosporinas,
oxacilina e sulfas. Esses antibióticos não têm atividade contra enterococos. E o importante, pode ser que eles apareçam sensível em placa, porém essa sensibilidade é apenas in vitro. Em vivo ela não deve ser considerada. Então muitos analistas não têm essa consciência e pode eventualmente soltar de forma errada a sensibilidade de um desses antibióticos para enterococos, sendo que essa sensibilidade é falsa, é uma sensibilidade que deve ser reportada, na verdade, como resistente. Então tome cuidado com essas classes de antibióticos ao se deparar com enterococos. O VRE seria já o Enterococcus vancomicina resistente, que é uma cepa super resistente dos enterococos, visto que ele soma aqueles antibióticos citados anteriormente e a vancomicina, que seria um antibiótico de amplo espectro e utilidade para gram-positivos, né? Então, esse Enterococcus VRE ele é muito perigoso. Quando ocorre uma contaminação dele em uma instituição hospitalar, rapidamente ele espalha e rapidamente ele causa estrago. Então, muito cuidado. Com relação ao MRSA, que significa mexicilina resistente Staphylococcus aureus, é uma cepa de Staphylococcus que ela é resistente a um antibiótico que é uma penicilina superestável, que era a meticilina. A meticilina é utilizada mais no hemisfério norte. No Brasil, você consegue fazer uma intercambiabilidade com a oxacilina. Então a oxacilina tem a mesma característica farmacológica da meticilina e ela serve como teste para tal. Então os MRSA, os Staphylococcus meticilina resistentes, eles são resistentes a todas aqueles antibióticos que possuem um núcleo beta-lactâmico. Quais que são esses antibióticos que possuem núcleo beta-lactâmico? Nós temos penicilinas semissintéticas, penicilinas associadas a inibidores de beta-lactamase, que seria amoxicilina ácido clavulânico, sulbactam ampicilina, piperacilina, tazobactam, ticarcilina mais tazobactam, certo? Eles também são resistentes a todas as cefalosporinas, que também constituem em sua fórmula anéis beta-lactâmicos, e também são resistentes aos carbapenêmicos. Então, o Staphylococcus resistente à meticilina, nós utilizamos apenas um disco para descobrir esse mecanismo de resistência, e é o disco justamente de oxacilina. Então, por isso que no parâmetro do antibiograma utilizado para fazer a pesquisa de Marsa, nós não utilizamos antibióticos beta-lactâmicos. Por quê? Porque se ele for um Marsa, toda aquela gama de antibióticos vai ser em vão e não vai ter utilidade farmacológica contra essa classe de germe. Tá? Outra característica de Staphylococcus que também pode surgir seria a resistência induzida à clindamicina. E essa resistência induzida à clindamicina, ela leva também à resistência cruzada perante os macrolídeos, que no caso seria eritromicina, azitromicina e claritromicina. Então, nós temos que ter esses mecanismos básicos em mente com relação aos cocos gram-positivo. Passando aqui para os bacilos gram-negativos fermentadores, que são os mais comuns e os que mais apresentam resistência bacteriana em instituições, seja hospitalares ou não. A maioria dessas resistências bacterianas são chamadas resistências de origem enzimática. Quais são essas enzimas? Essas enzimas nada mais são do que as beta-lactamases, que cada vez mais evoluem e ganham radicais que as tornam mais resistentes e estáveis frente aos inibidores de beta-lactamase e aos antibióticos mais potentes até então, que se apresentavam sensível a esses mecanismos. Bom, então nós temos aqui basicamente a resistência induzível
E essa resistência induzível é quando o micro-organismo possui um gene latente em seu cromossoma, tá? Que ao ser exposto a uma determinada classe de antibióticos, geralmente cefalosporinas, esse gene ele é ativado e começa a produzir gradativamente uma concentração crescente dessas enzimas beta-lactamases ao ponto de inibir o antibiótico. É uma resistência que é, de certa forma, perigosa. Por quê? Porque ela, no laboratório, ela não é facilmente identificada. Porém, clinicamente, o paciente que toma o antibiótico, ele começa nos 3 primeiros dias a evoluir bem e após o 3º dia de antibiótico terapia, ele começa a apresentar novamente os sinais da infecção, que remete ao fato do antibiótico estar se tornando resistente devido a esse problema da resistência induzível. Só que essa resistência induzível, ela está vinculada principalmente a esse grupo bacteriano que nós chamamos de grupo CESP. O grupo CESP é uma abreviação, tá, que você pode, através do anagrama, chegar a C de Citrobacter, E de Enterobacter, S de Serratia e P de Providência. Então são essas bactérias que já possuem geneticamente esse potencial de apresentar esse tipo de resistência que se chama resistência AMP-C. Tá? Então uma resistência induzível. Qual que é o problema dessa resistência? Geralmente ocorre frente a cefalosporinas de 3ª geração. E nós sabemos que elas são amplamente utilizadas no hospital, como a ceftriaxona, a cefotaxima e a ceftazidima. Então, quando o médico, o clínico, se deparar com esse tipo de germe, qual que seria a conduta adequada? Ao invés de aplicar uma cefalosporina de 3ª geração, o antibiótico de escolha deveria ser uma cefalosporina de 4ª geração, que no caso seria o cefepime, a cefalosporina de escolha. Tá? Atualmente nós já temos cefalosporinas de 5ª geração, que seria a ceftarolina. Não sei se algumas instituições já públicas, né, ou instituições que dependem mais do poder público já possuem acesso a esse tipo de antibiótico mais moderno, porém deve ser considerado. Já as ESBL, o que seria a ESBL? ESBL seria as beta-lactamases de espectro estendido. Essas beta-lactamases de espectro estendido, ela é um tipo de resistência bacteriana que ela não é induzível, ela é adquirida. Então, esse mecanismo de resistência, ele é transmitido de uma bactéria previamente resistente para uma bactéria que não era resistente. Ela começa a absorver esse material genético e esse material genético vai começar a replicar dentro do genoma dessa bactéria, tornando ela resistente. Então, por isso que dentro de instituições hospitalares, o contato entre pessoas infectadas com o isolamento de contato é muito importante para evitar justamente essa transmissão cruzada de um germe que possui o mecanismo de resistência com um germe que não possui. Porque o próprio germe que é natural da pessoa, ele se tornando resistente, ele pode potencialmente se tornar patogênico caso a imunidade desse paciente caia e ele desenvolva uma infecção por esse germe residente. Tá? E depois, por último, nós temos aí as carbapenemases. As carbapenemases estão relacionadas principalmente ao germe conhecido como Klebsiella pneumoniae. Anteriormente, a carbapenemase era conhecida como KPC. Então, ela vem de Klebsiella pneumoniae carbapenemase, mas já foi e é isolada conhecidamente já em outras bactérias gram-negativo fermentadoras. A Klebsiella pneumoniae, principalmente, ela é resistente, carbapenemase, né? Ela é resistente a antibióticos carbapenêmicos. Qual que é o marcador laboratorial para essa carbapenemase? Seria o antibiótico meropenem. Quando ele é resistente ao meropenem,
ele é diretamente também resistente ao imipenem e ertapenem. Com relação aos bacilos gram-negativo não fermentadores, eles possuem múltiplos mecanismos de resistência. Então, não é possível, através de um laboratório de pequeno porte, identificar ou isolar apenas um mecanismo, porque ele possui mecanismos que se sobrepõem. Ele pode ter um mecanismo de metalo-beta-lactamase, que é um tipo de beta-lactamase de espectro estendido. Ele pode ter associado a beta-lactamase SDL, ele pode ter associado a beta-lactamase AMP-C. Então, ele possui múltiplos mecanismos. Então, fica inviável o laboratório de pequeno porte fazer o isolamento. Provavelmente, vocês estão mais acostumados com duas bactérias desse quadrinho aí, que seria o Pseudomonas e o Acinetobacter baumannii. Mas saibam que muitas vezes os laboratórios isolam a Burkholderia como se fosse um Pseudomonas, porque ela é uma subclasse do Pseudomonas e se comporta como tal, e muitos laboratórios também não têm a condição de isolar o Stenotrophomonas devido às provas bioquímicas mais específicas. Então isola falsamente como Acinetobacter, mas são bactérias asacarolíticas da mesma classe, possuem os mesmos mecanismos de resistência e os mesmos mecanismos patológicos. Então nós temos que ter a noção que nós estamos no meio dessas 4 bactérias aqui. Essa sopinha de bactéria aqui são as mais perigosas dentro da instituição hospitalar. Lógico, naqueles pacientes que estão comprometidos sobre o uso de antibiótico a longo prazo e com múltiplas vias de acesso que pode ser fontes de infecção hospitalar. Com relação a como escolher os antibióticos a serem utilizados. Então, o laboratório ele utiliza 2 parâmetros, que é a CLSI, tá? Que é um consulado internacional, que escolhe os antibióticos que são utilizados, e a BRCAS, que é um conselho nacional que faz essa seleção de antibióticos. Mas para facilitar a vida do laboratório, as empresas já produzem o Polysense-Disc, que seriam essa seleção que eu falei para vocês, de 15 antibióticos que são utilizados em cada placa de Petri para fazer o teste de antibiograma. Então não adianta querer pôr mais antibióticos na placa, porque a placa por si só ela não suporta mais que 15 antibióticos. Daí que vem a principal finalidade dessa aula, identificar a intercambiabilidade desses antibióticos, para que quando o médico estiver em contato com o antibiograma, ele pode verificar que aquele antibiótico corresponde a outros antibióticos da mesma classe. Tá certo? Então, passo aqui à frente para vocês agora a equivalência farmacológica e a interpretação. Primeiro ali nós temos a amicacina. A amicacina é um aminoglicosídeo que, se for sensível, pode se considerar também a gentamicina. Isso é errado, tá? A amicacina ela tem um espectro de ação muito superior ao da gentamicina. Então, essa informação é uma informação errada, mas o inverso é verdadeiro. Caso o paciente ou o antibiograma apresente gentamicina sensível, no caso desse segundo exemplo aí, a amicacina também pode ser considerada sensível. Isso acontece nos antibiogramas de gram positivo, porque o Polysense diz que gram positivo não conta com amicacina, porém ele conta com gentamicina. Então daríamos aí uma segunda opção de aminoglicosídeos. Com relação às cefalosporinas de primeira geração, nos antibiogramas nós liberamos a cefazolina, porém quando nós temos a cefazolina sensível, nós temos a disponibilidade de liberar também, ou do médico considerar como sensível, outras cefalosporinas de primeira geração, que no caso seria a cefalexina e a cefalotina, certo?
Com relação às cefalosporinas de segunda geração, nós teríamos aí como representante, principalmente em testes de sensibilidade a Gram negativo, a cefuroxima. A cefuroxima, ela predita a sensibilidade a outras cefalosporinas de segunda geração, como por exemplo o cefaclor. E um outro caso aí que nós temos em relação à cefalosporina seria a ceftriaxona, que é uma cefalosporina de terceira geração. Quando ela se apresenta sensível no antibiograma, nós podemos considerar outras cefalosporinas de terceira geração também sensíveis, como no caso da cefotaxima e ceftazidima. Já se a ceftazidima tiver resistente, nós não podemos considerar cefalosporinas de terceira geração como sensíveis, porque a ceftazidima tem um espectro de ação superior às demais cefalosporinas de terceira geração. Então, esse fato seria errado. Então, a ceftazidima resistente, nós temos que considerar as outras cefalosporinas de terceira geração como antibióticos resistentes também. Passando aqui para os macrolídeos. O marcador para os macrolídeos seria a eritromicina e o laboratório geralmente libera, quando encontra a eritromicina, outros macrolídeos como a azitromicina e a claritromicina. Com relação aos macrolídeos também há uma resistência cruzada. Nós temos aí, quando temos clindamicina resistente, o ideal é considerar os macrolídeos também resistentes, mesmo eles estando se apresentando sensíveis na placa. Isso é uma coisa errada, tá? Então, quando a clindamicina está resistente e os macrolídeos estiverem sensíveis, estes devem ser reportados como resistentes. Lembrando, macrolídeos, azitromicina, eritromicina e claritromicina. Com relação à penicilina, toda vez que nos deparamos com uma penicilina sensível, as outras penicilinas sintéticas também podem ser consideradas sensíveis. No caso, a ampicilina, amoxicilina, ticarcilina, piperacilina, não associada, é claro. Então, são penicilinas sintéticas que têm como marcador a penicilina simples, tá? Com relação às fluorquinolonas, o marcador seria a ciprofloxacin. Quando o ciprofloxacin for sensível, outras fluorquinolonas como norfloxacina, levofloxacina, ofloxacin, esses todos podem ser considerados também sensíveis. E o último caso aí que eu trouxe como exemplo para vocês seria a penicilina e o tazobactam, que é amplamente utilizado contra infecções hospitalares. É uma exceção, é uma penicilina sintética estável associada a um inibidor de beta-lactamase. Essa associação ela tem uma certa eficácia contra bactérias ESBL, bactérias produtoras de beta-lactamase de espectro estendido. Porém, outros antibióticos associados a inibidores de beta-lactamase não possuem a mesma estabilidade e eficiência da piperacilina tazobactam, como é o caso da amoxicilina mais ácido clavulânico, ou sulbactam ampicilina, ou ticarcilina mais clavulanato. Então, somente a piperacilina e tazobactam serve como este marcador. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Tentei resumir da forma melhor possível. Façam um bom uso dele. E para mais conteúdos como este, convido vocês a conhecer as playlists do canal do Bravo, que eu deixei o link na descrição. O meu muito obrigado. Até a próxima. Valeu!